Em um tempo não muito distante, a infância era um mundo de descobertas e brincadeiras nas ruas. Um período de desenvolvimento protegido com limites claros. Mas o que é a infância hoje na era dos likes, dos compartilhamentos e da vida exposta em tempo real? O documento Jovem Pan vai mergulhar nos perigos ocultos da exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais. Os riscos vão além da privacidade. Eles tocam na segurança, na saúde mental e na própria construção de identidade dos nossos filhos. Vamos descobrir como a busca por likes pode gerar ansiedade, como uma simples foto de um uniforme escolar pode ser um mapa perigoso e como a pegada digital de hoje pode ser um problema para o futuro deles. O youtuber Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca, expôs recentemente um grave problema das redes sociais: a exploração e a sexualização de crianças sob o pretexto da criação de conteúdo. Em um vídeo que viralizou, ele denunciou a adultização de menores, mostrando como influenciadores adultos usam a imagem de crianças em contextos impróprios, como festas e danças sensuais. O ponto crucial da denúncia de Felca foi a demonstração de como os algoritmos das plataformas operam. Ele criou um perfil de teste para provar que a rede direciona o usuário a conteúdos de seu interesse, podendo levá-lo a uma perigosa rede de exploração e pedofilia. Além de uma crítica geral, Felca focou em casos específicos, como o do influenciador Ítalo Santos, que produzia vídeos com jovens. O vídeo de Felca foi um catalisador para que as autoridades agissem, resultando na prisão do influenciador. Eu acho que vale uma homenagem muito especial a esse influencer, que é o Felca, que justamente denunciou este problema da sexualização infantil nas redes sociais, né? Crianças, pré-adolescentes e adolescentes, portanto todos menores de idade, que estavam sendo utilizados, que estavam sendo, na verdade não é só utilizados, estavam sendo aliciados nas redes sociais, justamente nesse contexto da sexualização infantil. Quando a gente fala de sexualização infantil, não é propriamente aquele sexo explícito, tá? Quando você pega uma menina de 13, 14 anos, 15 anos, portanto uma pré-adolescente, que está fazendo uma dança sensual no TikTok, isso é uma sexualização, tá? É um sexo explícito? Não é um sexo explícito, mas é uma sexualização, são coisas diferentes, tá? E essa sexualização é algo de fato que vem ocorrendo, é um fenômeno nas redes sociais, né? Essa sexualização infantil. E o que me deixa ainda mais pasmo, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto educador, é ver que às vezes os pais estão incentivando isso, buscando até às vezes uma monetização nas redes sociais. Portanto, essa denúncia que este influencer fez, o Felca, é uma denúncia importantíssima, e a prova disso é que o Congresso Nacional já instaurou uma CPI para avaliar isso. Alguns indivíduos já foram inclusive presos, tá? Mas foi necessário que um influencer, que não é autoridade pública, que não é polícia, tá certo? Que não é uma autoridade do Estado, tá certo? É um cidadão comum, como eu, como você. Foi necessário que ele tenha feito isso para chamar a atenção do Estado. Então isso foi realmente algo muito meritório e que eu acho que merece toda a nossa homenagem, porque era um fenômeno muito presente nas redes sociais, mas silencioso, né? Parece que as autoridades não estavam sabendo ou fingiam não saber que isso estava acontecendo.
Após a repercussão do caso, o que antes era visto como um hábito inofensivo de compartilhar momentos em família, passou a ser questionado por um número crescente de pais, inclusive de influenciadores. Muitos deles, que usam a imagem dos filhos para criar conteúdo, se viram diante da necessidade de repensar suas práticas. É o que relata a influencer Tarine Guluzian. Eu mostrava o Bernardo logo que a gente começou, há 10 anos atrás, ele tinha acho que 6, 7 anos, e ele estava ali passando às vezes de cuequinha e eu filmava. E minha mãe falava, que absurdo, menino de cueca. Mas eu não tinha maldade, eu falava, normal, o que um menininho uma criança de cueca? E hoje em dia eu jamais faria isso. Em hipótese alguma mostraria um filho meu de cuequinha, nem de sunga, nem as meninas de biquíni, que é normal de ver menina de biquíni na praia. Mas agora a gente tem que tomar muito mais cuidado. Então vai ser maiô, vai ser com sainha, não vai mostrar polpinha do bumbum, que é normal uma criança na piscina, assim, com essas vestimentas. Mas realmente o vídeo que o Felca fez mudou minha visão com a imagem com que eu exponho na internet das minhas filhas, principalmente. O que eu recomendo para os pais é que nós temos que lembrar que a criança é um ser humano com direitos. Nós não somos donos do corpo da criança, nós não somos donos da imagem da criança, nós estamos cuidando da criança até que ela tenha a idade adulta. Então, quando você vai decidir expor o seu filho numa rede social, mesmo que seja uma foto comum, gente, uma foto da criança brincando de qualquer coisa, você tem que se perguntar se realmente é necessário. Porque ele não tem como consentir que você está expondo essa imagem. E a maioria das imagens que criminosos que exploram crianças usam, e isso ficou bem mostrado no vídeo do Felca, nos vídeos que eu faço, são imagens que os pais postam. Algumas imagens são produzidas, como no caso do influenciador denunciado, mas muitas são as que os pais postam. Então, primeira coisa, cuidado com o que você vai mostrar na rede. Porque rede social é um local de comércio, não é um álbum de foto. A comunicadora e referência na erradicação da violência sexual online contra crianças e adolescentes, Sheili Calef, esteve presente no podcast Na Real, comandado pela jornalista Márcia Dantas, na Jovem Pan, e definiu o que é a adultização de crianças e a erotização delas. Acho que a gente pode diferenciar um pouco. Adultização é você colocar uma criança numa situação que não corresponde à idade do desenvolvimento que ela está naquela fase. Então, quando eu falo, e as namoradinhas? Pro meu filho de 6 anos, 8 anos, eu tô adultizando, porque namoro não é uma coisa de criança. Quando no ultrassom, eu tô lá vendo, às vezes o pai olha e vê lá que vai ser um menino e fala, olha aí, meu filho, vai ser um garanhão. Essas piadinhas, tem gente que tem a mania de beijar a parte íntima da criança, cheirar, tudo isso é um jeito de adultizar, porque você tá erotizando, você tá colocando, às vezes não é a intenção da família, mas você tá reduzindo muitas vezes o menino à parte íntima dele. Então a gente tem a adultização, que é até o trabalho infantil, tudo isso é adultização. E a gente precisa de leis para combater. E a gente tem a erotização, que é um tipo de adultização, que é colocar a criança dentro de qualquer situação ou ambiente. Tem a ver com relacionado, roupa, figurino, tudo? Tudo. Maquiagem, gente. Nós temos uma pesquisa que mostra que 28% das meninas de 4 anos, gente, está insatisfeita com o corpo. Isso é assunto para uma menina de 4 anos, que mais de 50% das meninas entre 9 e 10 anos querem fazer dieta. Isso é um assunto para uma menina de 9, 10 anos? Hoje a gente tem um monte de meninas se maquiando. Maquiagem é algo para uma criança de 5 anos? Quando você tem uma hiperestimulação erótica, sexualizada, de mostrar, de exibir, de tocar, de ressaltar, para uma criança que ainda não tem a sua subjetividade, não consegue entender o que está acontecendo, você está gerando uma pressão, uma emoção que não vai ser bem processada. Eu não sei o que eu estou fazendo. Então isso gera uma distorção, a pessoa fica sem saber quem ela é. E como aquilo dá um prazer imediato, seja ser visto, ser elogiado, ser seduzido, perceber que eu afeto o outro, você cria quase que falando em português assim, você cria uma certa loucura interna, uma cisão. Eu não sei quem eu sou criança, eu sou adulto.
O que eu faço com essa emoção? Quem sou eu? E aí, um adulto mais velho se aproveita disso e faz uma violação desse eu. E isso pode ter consequências muito sérias. A pessoa congela, entende? A pessoa congela emocionalmente porque ela não deu conta de lidar com aquela emoção. Ou se é uma criança mais carente, ela começa a se tornar promíscua, porque ela começa a perceber que, nossa, mostrando o olho daquele jeito, ou a roupa daquele jeito, ou andando daquele jeito, ou postando alguma coisa daquele jeito, ou fazendo aquela dancinha ou outra, nossa, todo mundo olha muito para ela, ela começa a achar aquilo legal. Só que aí, olha que vem o adulto, né? Que começa a invadir, seja pelo toque, pela fala, pelo olhar, o corpo dela, né? Porque às vezes a gente fala de violência sexual, não é só o toque, é o jeito que eu olho, são as brincadeirinhas, como é que eu boto a criancinha no colo, o que tipo de carinho que eu faço. Por trás da necessidade de exibir a vida perfeita nas redes sociais, muitas vezes há uma motivação que pouco tem a ver com o bem-estar das crianças. Ao postar cada conquista ou momento, alguns pais acabam usando a imagem dos filhos como um reflexo de suas próprias inseguranças e da busca por validação. Esse exibicionismo, tão presente em nossa cultura, ignora os riscos que se escondem na internet. É o que aponta o psicoterapeuta, palestrante e autor da metodologia OPE, Léo Freiman. Você tem que compartilhar as coisas legais dos seus filhos, primeiro com eles, depois com a sua família. Então é um grupo da família, tá? Porque o oposto disso é uma invasão, uma violência enorme em cima da criança, porque você está usando o seu filho de totem narcísico, é o teu troféuzinho. É para dizer, olha o chá revelação maravilhoso que eu fiz, olha a festa linda que eu fiz para Tabata, olha como o Pedrinho cresceu e tá maravilhoso. No fundo, boa parte desse movimento é um movimento exibicionista, narcisista, que revela a terapia atrasada de pai e mãe, entende? É muito adulto que está com a terapia atrasada, que está com o seu ego, né, encolhido, que está com a sua autoestima rebaixada e fica usando do filho como boneco de exposição. Olha que pai maravilhoso que eu sou, olha como eu sou rico e dei essa festa incrível. Porque no Brasil, em especial, existe uma certa cultura de exibicionismo, né, de mostrar. A gente se preocupa muito com a vida um do outro, a gente é muito preocupado com a opinião alheia, em mostrar riqueza, mostrar beleza, mostrar poder. Então a gente vive uma cultura muito exibicionista nesse país, tá? Então, dentro disso, combina muito essa ideia de ficar exibindo o filho perfeito, que ninguém é. E aí, qual é o problema disso? Além de você expor a criança a pedofilia, a malfeitores, a pessoas que vão buscar dados, a possíveis sequestradores, ou enfim, malfeitores, né? Além desse risco civil, criminal, perigosíssimo, porque existem redes muito poderosas que ficam ali mapeando, né, comportamentos, atitudes, às vezes até para pegar a imagem, colocar dentro de uma inteligência artificial e aí vender. Tráfico de órgão, hoje em dia tráfico de imagem, é terrível. Se os pais tivessem noção do volume de crimes que são feitos com crianças, com adolescentes, com distorção de imagem, com ameaças, eles iam tomar assim, um choque de consciência muito importante. É muito sério isso. Em janeiro de 2025, foi sancionada a lei que proíbe o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos em escolas de educação básica, tanto na rede pública quanto na privada. A proibição vale para a sala de aula, recreio e intervalos. A responsabilidade pela proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital é compartilhada entre a família e a escola. Enquanto as escolas podem proibir celulares e educar sobre os riscos, a vigilância em casa é fundamental, pois o ambiente virtual também é de responsabilidade dos pais.